Feche os teus olhos mais um momento. Senhor, esse é o nosso desejo. Nosso desejo é de permanecer na fé verdadeira até a tua volta, Deus. Nos ajuda, Senhor. Fortalece os nossos joelhos, nos mantém de pé, Senhor. Nos mantém firmes na rocha que é Cristo. Segura na minha mão, nas nossas mãos, quando nós fraquejarmos, Senhor. Porque não depende das nossas obras a nossa salvação, mas da tua obra redentora na cruz e do teu Espírito que fortalece-nos a cada dia para que permaneçamos e perseveremos na fé verdadeira, Senhor. É nessa fé e nesse Espírito que nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Gostaria que os irmãos ficassem em pé para lermos a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Ouça com fé. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida, de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Até aí. Senhor, nos ilumina com o teu Espírito, Senhor, para que nós possamos entender a grandeza, a beleza e a profundidade do teu Evangelho, Senhor. E quão maravilhosa salvação o Senhor operou na cruz, para que um dia nos nossos olhos possam ver tudo que acabamos de ler acontecer, Deus, e desfrutarmos da tua graça para todo sempre. Nos ajuda, Deus, nas nossas fraquezas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Billy Graham, grande evangelista, teleevangelista americano, uma vez ele falou assim: eu li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem no final. O que nós acabamos de ler é a esperança de todo cristão. É isso, é essa mensagem, é essa revelação que nos consola em meio aos sofrimentos dessa vida. Já há algumas semanas nós estamos falando aqui a respeito do sofrimento. Falamos muitas coisas sobre o sofrimento. Tem sido profundamente edificante esse tempo de meditação nesse tema. Esse tema que pessoas ignoram ou pessoas tratam de maneira leviana.
o tema do sofrimento, mas é um tema super presente na Bíblia Sagrada. Começamos a nossa série de pregações dizendo que a origem de todo o sofrimento humano é o pecado. Relativizar isso é um problema. Relativizar o fato de que o nosso sofrimento inicia quando nossos pais e representantes, Adão e Eva, viraram as costas para Deus, menosprezaram aquilo que Deus disse no jardim e desobedeceram a Deus. Quiseram ser iguais a Deus, assim como todos os seres humanos querem ser os seus próprios deuses, querem fazer a sua própria vontade. E esse é o mundo mau e caído em que nós vivemos. Esse é o mundo que nós temos que enfrentar todos os dias. Todos os dias. Um mundo de sofrimento, de tristezas, de dificuldades, de provações. Mas a nossa esperança é que nós não estamos sozinhos. Aqueles que creem em Jesus têm a promessa de Deus de que o seu Espírito está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como nós falamos aqui todo final de culto. Não é por acaso que nós falamos isso. É para lembrar que a segunda-feira que você vai acordar com metas para bater, um chefe para enfrentar ou para se submeter, seja cristão ou não cristão, manchado pelo pecado, nós temos uma esperança viva que habita dentro de nós e que promete o que nós acabamos de ler. Uma vez eu estava conversando com uma moça que se dizia cristã, fazia parte de uma grande igreja em Porto Alegre, era ativa nos ministérios, e uma vez, eu confesso para vocês que eu achava bem estranho os papos da menina. Que ela falava sobre Jesus, sobre a Bíblia, me era estranho a partir daquilo que eu conheço do Evangelho. E para provocar e para testar a fé dessa irmã, né? Sabe que a gente lê em 1 João que a gente tem que aplicar o teste da doutrina. Vocês lembram disso, né? Fui aplicar o teste da doutrina. E eu perguntei para ela o que ela pensava a respeito do céu e do inferno. E a resposta dela foi assustadora para mim. E ela, como uma cristã, confessa, entre aspas, falou assim para mim: nunca pensei muito sobre o assunto. Opa, como assim? Como que alguém que é cristão nunca pensou sobre o céu e sobre o inferno? Como? Como isso? Muito estranho. Não sei se sou estranho para vocês, mas sou muito estranho para mim. Uma pessoa que é cristã, que acredita em Jesus Cristo, que diz que o seu Salvador morreu numa cruz por ela, para salvá-la, e ela não pensa a respeito do céu e do inferno. Daí eu fiquei perguntando. A minha segunda pergunta para ela foi: você crê que Jesus te salvou? Ela, sim. Mas Jesus te salvou de quê então, minha irmã? Jesus te salvou de quê? Se não do inferno? Te salvou para que você esteja no céu com Ele para toda a eternidade. No novo céu e na nova terra que nós acabamos de ler. E ela ficou sem argumentos a partir daquele momento. Eu espero de coração que, depois acabou que a gente perdeu o contato, mas espero que ela tenha pensado a respeito disso. Que Deus tenha agido ali, né, e constrangido ela a pensar no céu e no inferno, na salvação verdadeira, no Evangelho. Isso me leva a pensar que tipo de Evangelho eu deveria pregar. Porque se eu não prego um Evangelho que fala de céu e de inferno, que Evangelho é esse que nós pregamos? Para que nós pregamos o Evangelho? Será que é para ser um anestésico para as dores desse mundo? Será que é para isso que serve o Evangelho? Será que é para isso que Cristo morreu na cruz, no nosso lugar? Para que a gente não sofra tanto? Já falei aqui uma vez que o slogan de igreja mais mentiroso de todos é pare de sofrer. E você vê uma placa na frente de igreja dizendo pare de sofrer. Jesus nunca disse que o sofrimento aqui ia acabar enquanto a gente estivesse aqui. Isso é uma falsa promessa. Ele disse que nós sofreríamos, mas que Ele estaria conosco.
Inclusive, o nosso Senhor Jesus enfrentou os mesmos sofrimentos que nós. Rejeição, traição, humilhação, tristeza, tudo isso ele enfrentou quando estava aqui. Ele sabe, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus é um Deus que sabe o que é sofrimento, que sabe o que é padecer. E é por isso que ele pode se compadecer do nosso sofrimento. É por isso que o motivo pelo qual ele veio é para acabar e erradicar de vez com o sofrimento da humanidade. E ele fará isso quando ele vier a segunda vez. É isso que nós acabamos de ler. É isso que nós acabamos de ler. Não sei se vocês já ouviram falar de Winston Churchill. Foi o primeiro ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial. E ele disse que a Inglaterra estava enfrentando uma grande crise moral, porque nos púlpitos das igrejas tinha se parado de pregar sobre o céu e sobre o inferno. E ele estava certo. É só nós pararmos de falar do Evangelho. É só nós pregarmos o Evangelho que não é bem Evangelho, que é meio Evangelho, que é um falso Evangelho, que o pecado se instala. Mesmo pregando fielmente o Evangelho, nós temos que lutar ardentemente contra o pecado em nós. Imagina se não pregarmos. Imagina se não pregarmos para nós mesmos o Evangelho, dia após dia, manhã após manhã, domingo após domingo. Então eu quero expor aqui esse texto, falando a respeito com a perspectiva do Evangelho. Vocês viram que o João aqui, nessa visão, ele enxergou um novo céu e uma nova terra, e eu vou ir pausadamente com vocês, explicando verso por verso. O nome dessa mensagem, vocês já viram aquele meme que fala assim, ó, saudade do que ainda não vivemos? É o crente pensando na eternidade, saudade daquilo que ainda não vivemos. Quando nós somos convertidos pelo Senhor, nós temos saudade do céu, sendo que nós nem estivemos lá nenhuma vez. Só a partir das promessas de Deus a respeito da eternidade, nós já temos uma vontade imensa de estar lá, como se fosse uma saudade. Como se a gente tem a sensação de que, de fato, lá é nosso lar. De fato, lá é o lugar onde nós pertencemos, e isso é verdade. Quando nós cremos no Evangelho, nós nos tornamos cidadãos dos céus. Então a gente fica com saudade de casa. Lá é a nossa pátria, lá é o nosso lar. É óbvio que você não deixou de ser brasileiro, tá? Não rasgue a sua identidade nem o seu passaporte. Você continua sendo brasileiro, mas a sua cidadania espiritual é o céu, é a eternidade. Lembre-se disso. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, prendada como uma noiva e enfeitada para o seu noivo. Eu vou explicar de trás para frente essa parte, tá? Primeiro, não sei se vocês já perceberam isso, mas a Bíblia começa e termina com casamento, sabia? Começa no capítulo 1, no capítulo 2, falando sobre a criação, que é o altar onde acontece o primeiro casamento entre Adão e Eva. Aqueles que eram para ser, né, que eram os nossos representantes. Então a Bíblia começa com um casamento que não deu certo, inclusive. Não deu certo no sentido de não cumpriu o propósito para o qual era realmente, né? Que era fazer pessoas à imagem e semelhança de Deus. Vocês podem ver isso na palavra mesmo, porque no capítulo 1, no versículo 26, a Trindade diz assim: façamos o homem à nossa imagem como a nossa semelhança. E Deus criou o homem e a mulher, homem e mulher os criou. É isso que diz ali, em Gênesis 1, 26. Então, eles são criados, eles têm os seus filhos depois do pecado. E no capítulo 5, diz assim: então, Adão e Eva tiveram filhos à sua imagem, e não a imagem de Deus, porque eles estavam agora manchados pelo pecado. Então, eles não cumpriram esse propósito de povoar a terra de pessoas semelhantes à Trindade. Eles povoaram a terra
de pecadores semelhantes a eles. Então, a Bíblia começa com um casamento. Então, não vou ter tempo de explicar toda a Bíblia agora em 5 minutos, tá? Mas é só para fazer uma boa introdução. Então, vai desenrolando a história, narrativa bíblica, e Deus precisa dar uma resolução para isso. Deus escolhe uma família, a família de Abraão, depois escolhe um povo, que é o povo de Israel, para ser os seus representantes na terra. E por meio de Jesus Cristo, Deus predestinou que todas as coisas fossem a imagem e semelhança do seu Filho. Ele é a coroa de toda a criação, ele é a cabeça de toda a criação. Então, os seres humanos foram reconciliados com Deus a partir de Jesus, para ser uma grande família, não uma família mais nacional, que seria a família de Israel, né, o povo de Israel, mas agora o povo de Deus está espalhado por toda a terra, e o povo de Deus é a igreja, são os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus que vão habitar com Ele para sempre na eternidade. E a figura de linguagem que a Bíblia usa para os eleitos, para esse povo eleito, é que nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E aqui no versículo 2 diz o seguinte: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Esse é o momento do casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, em que nós, a igreja, vamos casar com o nosso noivo, tipologicamente, para ter então um casamento eterno, cheio de filhos à imagem e semelhança de Deus. Essa é a ideia da Bíblia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva. Eu não vou pedir para vocês abrirem, mas eu quero que vocês lembrem daquela parábola que Jesus contou. Eu quero fazer aqui a relação. O que essa passagem de Apocalipse de 21 tem a ver com o Evangelho e com a esperança de salvação e a esperança do fim do nosso sofrimento? Essa é a ideia. Jesus conta uma parábola de que um rei tinha um filho e que ele convidava pessoas para esse casamento. E as pessoas davam várias desculpas para não ir nesse casamento. Comprei um terreno, eu recém-casei, me tenha por desculpado. E as pessoas estavam então envolvidas com as coisas dessa vida, é a ideia. Preocupadas com as coisas terrenas e temporais, e não estavam preocupadas com o que elas deveriam se preocupar, que é o casamento do Cordeiro. O casamento do Cordeiro, o casamento de Deus, do Filho de Deus. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida e perdemos a perspectiva do Evangelho e perdemos a perspectiva da eternidade na nossa vida. Nós vivemos, trabalhamos, batalhamos, sofremos, amamos, desejamos coisas que não vão resolver o nosso problema, o problema do nosso sofrimento. O pobre acha que o problema dele é dinheiro. E as pessoas que têm dinheiro e continuam sofrendo, qual é o problema delas? Eu estou trabalhando numa cafeteria agora e tem uma menina que vai lá, que tem... Dinheiro não é o problema dela, com certeza. O pai dela é bilionário. Não é milionário, é bilionário. Ela não precisa conferir o extrato bancário dela. Tem aqueles cartão pretinho, sabe, que tu encosta, ele milagrosamente paga tudo, sem limites. Então, dinheiro não é um problema, mas é uma pessoa vazia de sentido, de propósito, triste, sem amigos, sem esperança e sem alegria. Então, olha, será que o nosso problema, não estou chamando você de pobre, tá? Mas eu sei que aqui ninguém é de família, né? Vocês entenderam? Nosso problema, irmãos, não é necessariamente dinheiro. Então não adianta a gente colocar o nosso coração e a nossa esperança, a nossa expectativa
em tentar ganhar o máximo de dinheiro possível, porque ganhar muito dinheiro não vai acabar com o nosso sofrimento. Eu tenho um amigo que diz que é muito melhor chorar de depressão numa mansão de 10 quartos do que num casebre na vila, e eu acho que ele tem razão nisso. Mas no final do dia, isso não pode acabar com o nosso sofrimento. Mas tem pessoas que têm outros ídolos. Uma família, ela acha que a família é capaz de dar alegria e felicidade, projeta. Imagina que loucura, estou vendo aqui um pai com a sua filha no colo. Imagina que irresponsabilidade da nossa parte projetar toda a nossa felicidade, a nossa alegria nos olhos dessa criança. Olha que peso essa criança teria que carregar de fazer o pai e a mãe feliz e erradicar com o sofrimento do pai e da mãe. Não é responsabilidade dela fazer isso. Ela não vai conseguir fazer isso. E quando nós colocamos o nosso coração em algo que não é Deus, esse algo se transforma num ídolo, e esse ídolo se transforma num Deus falso, e a qualquer momento ele se esfarela e nos deixa desolados. E é por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, falar a respeito da eternidade, do céu, do inferno, porque essa é a esperança do cristão. O cristão não tem esperança de que ele não vai sofrer nessa vida. Essa é uma falsa esperança. Nós vamos sofrer. Vamos sofrer. Ainda mais sendo cristãos. A tendência é que o mesmo mundo que crucificou o nosso Senhor não vai ser bonzinho comigo e com você. Nós temos 3 inimigos: a carne, o diabo e o mundo. O mundo não vai ser teu amigo. Ele vai fazer de tudo para te fazer sofrer. Vai te enganar, vai te fazer falsas promessas. Então nós precisamos centrar os nossos olhos na eternidade. Na eternidade. A eternidade é o momento, o lugar, a ocasião onde o nosso sofrimento terminará de vez. É por isso que nós precisamos manter os nossos olhos na eternidade, porque olhar para a eternidade nos traz esperança, para aqueles que creem, é claro. A boa notícia do Evangelho é que para aqueles que creem há um novo céu e uma nova terra, mas para os que não creem existe mais sofrimento ainda, um sofrimento para a eternidade inteira. Essa é a má nova e a boa nova do Evangelho. O Evangelho só é a boa nova para quem crê. Para quem não crê, é uma má nova. É uma notícia desesperadora. É por isso que quando a gente lê, né, a gente fala do livro de Apocalipse, o que você sente? Quando a gente abriu o Apocalipse aqui, você diz, o que vai vir, né? Vai falar dos cavaleiros do Apocalipse, sei lá o que passa pela cabeça das pessoas quando a gente fala de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse é um livro de encorajamento e de esperança para aqueles que creem. Não é um livro de desespero e de tormento. É um livro de desespero e de tormento para aqueles que não creem. Mas para nós, é uma mensagem de esperança e de alegria. Nós precisamos olhar para a eternidade. Olhar para a eternidade. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O que esse versículo quer dizer, meus irmãos? Uma outra coisa que nós... que talvez no imaginário popular está muito errado, é que a gente acha que a eternidade vai ser muito diferente da nossa realidade, no sentido de, aí a gente vai ganhar umas asinhas. Eu até vi um episódio, já viram esse episódio dos Simpsons, do Juízo Final? É muito bom. E daí o Homer ganha umas asinhas assim de anjinho, e aí ele vai discutir com Deus lá, umas coisas lá, muito engraçado. Mas é uma visão assim, infantil e irreal da eternidade, não bíblica da eternidade. Essa é a ideia. Se você acha que depois desse acontecimento da segunda volta de Jesus, você vai virar um anjinho que toca harpa com veste branca para morar numa casa de nuvem, você está errado. Não é isso que vai acontecer conosco. Primeiro, aqui diz que eu vi um novo céu e uma nova terra. Então, a segunda vinda de Cristo, ela vem para restaurar a criação gloriosa de Deus, restaurar a glória da criação, a glória de Deus na criação. Nós habitaremos com Cristo numa nova terra semelhante a essa.
Mas nesse lugar maravilhoso, onde a presença de Deus é total e completa, e nós podemos desfrutar dessa presença de Deus, aí sim, chegamos no versículo 4, que diz, olha só, vamos no 3 primeiro. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Então Deus desce do céu com a nova Jerusalém, todos aqueles que morreram em Cristo, ao encontro daqueles que ainda estarão aqui, para restaurar toda a criação e habitar para sempre conosco. Essa é a ideia. Quando João fala no Evangelho de João, mesmo que escreveu o Apocalipse, que o Verbo se fez carne, como nós cantamos aqui, e habitou entre nós, ele usa esse termo no grego que significa tabernaculou, criou uma tenda, habitou entre nós. E aqui, em Apocalipse 21, ele está usando esse mesmo termo, de que assim como na encarnação, o próprio Deus, o Filho de Deus, o Verbo da vida, habitou entre nós momentaneamente para nos revelar o Evangelho, na segunda vinda de Cristo, ele virá novamente para tabernacular eternamente conosco. Eu queria um pentecostal agora nessa hora. Agora era a hora do aleluia, do glória a Deus. Não tinha um pentecostal para dar um glória a Deus, um aleluia. Vou repetir. E Deus virá e tabernaculará conosco para sempre. Agora sim. É nessa hora. Vou ensinar vocês a ser pentecostal então, na hora certa. Deus vai fazer morada entre nós para sempre. E o que vai acontecer quando Ele estiver conosco e quando tudo isso acontecer? Versículo 4, acompanhe comigo. E lhes enxugará, então Ele vai tabernacular entre nós. E aí sim, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, e não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Aleluia, glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Eu não sei, as pessoas acham que na igreja reformada não pode. Pode, deve, dentro do contexto. Essa é a promessa, meus irmãos. Essa é a promessa. Nós participaremos com Cristo de um novo céu e de uma nova terra, onde não haverá lágrimas. E já não existirá mais morte. Tem coisa que o ser humano tem mais medo do que a morte? Que assombra e aterroriza mais os seres humanos do que a morte? As pessoas querem adiar a morte a qualquer custo. Não sei nem se o Elon Musk não está tentando criar uma tecnologia que vai fazer com que as pessoas vivam muito mais tempo. Mas é bem provável isso. Mas a morte não é um problema para nós. E não será eternamente. Já não existirá mais morte. Uma coisa que causa muito sofrimento é a perda das pessoas que amamos. Não haverá luto, não haverá morte. Nem pranto, nem dor. Eu gosto de brincar aqui na igreja, eu falo, nem boleto de cartão de crédito para pagar não vai ter também. Às vezes o pranto vem por não conseguir pagar a fatura do cartão de crédito. Nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, essa é a nossa esperança. A esperança de que vai chegar um dia em que nós estaremos com Cristo e não vai haver dor. Todo o sofrimento que nós experimentamos aqui, e isso é importante nós entendermos e sabermos. Meus irmãos, talvez a gente não entenda muito bem o porquê que a gente sofre. Falamos isso na nossa série também. Às vezes o sofrimento bate na nossa porta e a gente não entende. A gente não entende o que Deus quer com o nosso sofrimento. Mas quando chegar esse dia, nós compreenderemos. Aí sim, o nosso sofrimento terá sentido real. Quando nós atravessarmos para o outro lado, nós encontraremos as respostas que aqui nessa vida, desse lado da eternidade, nós não temos. Não só encontraremos as respostas, mas encontraremos o consolo,
a alegria e o prazer para toda a eternidade. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Mark my words, né? Escreva que eu estou te dizendo que vai acontecer. A minha mãe falava assim, se tu fizer tal coisa, escreve o que eu estou te dizendo, tu vai apanhar. Escreve essas palavras porque são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei graça. E aqui é o contraste do evangelho. A gente falou sobre contrastes. O contraste daqueles que creem e daqueles que não creem está exposto. Esse aqui é mais uma vez o convite do evangelho para que nós creiamos no evangelho. Para que a gente não perca de vista o evangelho e o efeito do evangelho em nós, a razão do evangelho em nós. Vou falar mais uma vez, posso ser redundante? Eu vou falar de novo. O evangelho não é só para trazer bem-estar momentâneo para nós. Tem muitas pessoas vêm para a igreja porque estão sofrendo e acham que vão resolver os problemas dela indo para a igreja. Ela pode ter uma experiência de atenuar o seu sofrimento porque vai deixar uma vida de pecado e vai tentar viver uma vida mais correta, mais justa. Mas se ela não nascer de novo, se ela não crer em Jesus para a salvação, vai ser só um paliativo. Vai ser só algo, um atenuante da dor. Não vai ser a resolução eterna da dor. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o evangelho, ele tem luz e esperança para aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo. Mas para aqueles que não creem em Jesus, o desespero. Desespero. Completo. Completo. Por isso que nós precisamos olhar para a eternidade. Olhar para a eternidade também atenua os nossos sofrimentos e dá sentido para os nossos sofrimentos aqui. Não é verdade? Não tem como fugir do sofrimento. Mas se a gente reorientar a nossa perspectiva na perspectiva da eternidade, é muito mais fácil de enfrentar qualquer tipo de sofrimento. Estou tentando lembrar de uma história aqui que me contaram essa semana. Era uma família, se eu não me engano, chinesa, que confessava a Cristo. E os soldados chineses pegaram essa família e levaram e colocaram num buraco e estavam prontas para fuzilar essa família. E eu estou vendo as crianças aqui, as crianças perguntaram para o pai: papai, você não vai negar Jesus? Se você não negar Jesus, eles vão nos fuzilar. A gente vai morrer. E ao invés de responder para o filho, o pai começou a cantar uma música. E toda aquela família começou a cantar. Cantar. Mas é uma história com um final feliz, tá? Os soldados chineses se converteram. Aquela família não morreu naquela ocasião. E Deus operou poderosa salvação por causa do testemunho daquela família. Eles acharam que eles iam morrer fuzilados, né? Não. Deus operou salvação através do testemunho fiel daqueles que permanecem em Cristo, apesar do sofrimento. Talvez a gente não entenda porque está sofrendo, mas Deus está constantemente usando os nossos sofrimentos para a sua glória. Para a sua glória. E essa família só pôde enfrentar tamanha provação e adversidade porque cria na eternidade, porque cria no Evangelho e na eternidade.
Quem não tem uma perspectiva evangélica da eternidade, quem creu num evangelho que não fala a respeito da eternidade, não consegue enfrentar os seus próprios pecados, nem o diabo e nem o mundo. Quem crê num evangelho que não compreende a eternidade, que não inclui a eternidade na sua mensagem, creu num falso evangelho. Cristo morreu no nosso lugar para que nós fôssemos salvos do lago de fogo e enxofre. Fôssemos salvos da segunda morte. Cristo morreu não para nos livrar da primeira morte, porque é possível que todos nós passemos por ela. Mas Cristo morreu no nosso lugar e deu a sua vida para nos livrar da segunda morte. A morte eterna, a morte que é irreversível. Esse é o evangelho de Jesus. O evangelho eterno, o evangelho de esperança eterna. Nos salva para a eternidade, uma eternidade com Ele. Amém? Então, se a gente fizer o caminho contrário, eu gosto de fazer isso nas minhas interpretações da Bíblia. Leio uma passagem e venho até uma parte e eu vou voltando. E agora, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. E daí vamos voltando, versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. Versículo 4 para trás: ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E eis o tabernáculo de Deus. Deus habitará entre nós, com seres humanos, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Tudo isso vai acontecer quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Talvez a gente falou aqui numa série muito tempo sobre o sofrimento, como enfrentar o sofrimento. E uma pergunta que ficou aqui até o final é: quando e para quem acaba o sofrimento? O sofrimento só acaba quando Cristo voltar. E só acaba para aqueles que creem verdadeiramente em Jesus e colocam a sua esperança única e exclusivamente nele. Colocam a sua fé e a sua esperança única e exclusivamente na obra redentora da cruz de Cristo. O dinheiro não pode te salvar, a tua moralidade não pode te salvar, o teu bom comportamento, o teu partido político não pode te salvar. Apenas Jesus Cristo pode te salvar eternamente do sofrimento. Toda essa série de 7 mensagens pode ser resumida nessa frase: só Cristo pode te salvar verdadeiramente do sofrimento. Ah, mas isso é muito vasto e muito redundante. Então nós usamos 7 mensagens para eu poder dizer, para que faça sentido na sua cabeça essa frase: só Jesus Cristo pode te salvar do sofrimento eterno. Então entregue a sua vida, renove a sua aliança com Deus, creia verdadeiramente no Evangelho se você ainda não creu. E a promessa que Ele que é fiel, só Ele pode cumprir, é que um dia haverá um novo céu, uma nova terra, que Ele habitará conosco e enxugará do nosso olho toda lágrima e todo pranto. Amém? Essa é a sua esperança? É nisso que você crê verdadeiramente? Todos, a maioria aqui vai dizer que sim. Os que não creem não vão dizer que não também. Mas muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em outras coisas. É fácil se perder. É fácil achar que são outras coisas que vão atenuar o nosso sofrimento e vão acabar com o nosso sofrimento. Mas só Jesus pode terminar o nosso sofrimento. Amém, meus irmãos? Saia com isso no coração.
Isso é uma mensagem de um ponto só. Só Jesus pode te salvar do sofrimento. Se você guardou isso em 7 mensagens de 1 hora, já valeu a pena. Já valeu a pena ter abordado esse tema. Já valeu a pena fazer você pensar e olhar para a eternidade. Já valeu a pena fazer você pensar e olhar para a cruz de Cristo e colocar sua esperança em Cristo. Valeu a pena. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor Jesus, só Tu salva. Só Tu pode acabar com o nosso sofrimento. Nós sabemos isso intelectualmente, nós aceitamos essa verdade no nosso coração, nós pensamos e falamos a respeito do sofrimento durante várias mensagens. Mas a verdade de Deus é que só o Filho de Deus encarnado, morto e crucificado e ressurreto, é capaz de fazer uma obra capaz de acabar com o nosso sofrimento eterno. E não só isso. O Evangelho, Senhor, do Teu Evangelho não é só, Senhor, uma promessa de um sofrimento que vai acabar lá na frente. Não. O Teu Evangelho é uma invasão de alegria no hoje. O Teu Evangelho, Senhor, é uma alegria que suplanta as nossas dores e os nossos sofrimentos. O Teu Evangelho, Senhor, é segurança, proteção, é companhia para nós, nas nossas tormentas e nossos momentos difíceis, Senhor. Nós queremos Te agradecer e Te render louvores nessa noite, Pai, porque Tu é digno, Senhor. Só há um Deus verdadeiro, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só há um capaz de erradicar com o sofrimento, e nós cremos que é Tu, Senhor Jesus. E é por isso que nós Te louvamos e Te adoramos como igreja, como Teu povo, como noiva, Senhor, que está se preparando para o dia do casamento, ansiosa, alegre e feliz, porque encontrou o verdadeiro amor, que é Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém?